pessoal, tudo bem? A aulinha de hoje está super especial. Na verdade, ela está maravilhosa! De pirar o cabeção. É sério, ela tá linda. Ai, que convencida, né? Gente, mas é sério, hoje eu tenho muito mais razão do que todos os outros dias. Vocês vão pirar nessa peça e no tamanho dela. Eu tô falando verdade. Tchan, 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 tchan. Ai, que coisa mais linda! Olha isso! Olha como é lindo! Gente, ficou uma super peça, tá com 18 centímetros, um super topo de bolo. Na verdade, quando eu vou fazer os meus topos, eu faço um pouco menor, mais ou menos de 14 centímetros. Mas aí eu comecei a fazer e saiu maior, então melhor pra vocês, né? Então vocês podem fazer tanto nesse tamanho ou como diminuir um pouco. Mas esse tamanho ficou maravilhoso, ficou muito perfeito. Eu tô pirando. Lógico que eu vou já querer pra mim, né, gente? Aquelas que se alguém quiser comprar minha peça pronta, eu não vendo. Ai, olha como ficou lindo. Pena que fica a claridade atrapalhando, né? Ó. Gente, que perfeito. Olha. Aí, agora ficou bom. Olha que rostinho mais lindo. Ó, eu ensino tudo, tá? Menos a vela. Mas eu ensino todo, a cestinha, as maçãzinhas e tudo, todos os segredos e todos os detalhes. Essa técnica é avançada, tá? Eu diria que é uma técnica intermediária, tá? Porque eu sou dessas aqui no canal, agora vai ser assim, aulas básicas e aulas intermediárias. Por quê? Porque eu amo vocês, gente, vocês fazem parte da minha vida e eu adoro ter vocês aqui, tá bom? Não esqueça de curtir o vídeo, tá? Já vai curtindo aí, senão você esquece. Assiste a aula toda e vai esquecer. Já curte aí, deixa o seu like pra mim, deixa o seu comentário quando terminar o vídeo, tá? Dizendo se vocês gostaram, se vocês querem mais peças assim, o que vocês acham. E compartilhem muito essa aula, tá? Porque quanto mais visualizações tiver, mais compartilhamento, mais o meu vídeo é visto no YouTube. Isso é muito bom pro canal. E sendo muito bom pro canal, é bom pra vocês, porque eu vou me dedicar cada vez mais a ele e trazer cada vez mais peças lindas e grandes e bonitas e maravilhosas, tá bom? Então me ajuda. As massas utilizadas nesse vídeo é a Belas de Adesivos, é a massa que eu uso e recomendo, tá? A cola Tec Bond, também uso e recomendo, adoro. Eu usei nessa aula cola branca e a cola instantânea e usei os corantes em pó do Diego Dutra. Todos os contatos deles estão por aqui e na descrição do vídeo tá o endereço do site, tá? É só vocês clicarem lá no link e ele redireciona vocês automaticamente para o site. Bom, pessoal, para nossa aula hoje nós vamos usar uma bola de isopor de 40 milímetros e 1,5 vezes a quantidade da bola, tá? Vocês sabem, vocês que me seguem, sabem que eu gosto bastante de fazer por medida e não por peso. E nessa aula, por ser uma aula avançada, é assim que eu vou ensinar vocês. Nós vamos sovar. Sovei a massa, fiz uma bola com ela. Vou vir aqui, ó, posiciono ela na palma da minha mão, pego a bolinha de isopor e aperto. Vocês podem colocar na bancada também, ó, aperto até sentir a bolinha. Grudou na bancada, isso não estava previsto. Fala sério, hein? Começou bem já o vídeo. Eu mudei de bancada, gente, e agora essa aqui não é tão boa quanto a outra. Então, eu aperto a minha bolinha até sentir ela aqui, tá? E depois eu venho... Nossa, grudou tudo as massas nas minhas unhas. Ó, venho subindo todo o excesso da massa pra baixo da bolinha, tá? Então, ó, eu venho e trouxe todo o excesso aqui pra baixo. Quando chega aqui, eu vou fechar, trazendo a massa pra dentro. Tira o ar, tá? Se precisar. Sempre precisa. Como que eu tiro o ar, Raquel Fontinelli? Gente, lembra, desde o comecinho lá do canal, das pecinhas básicas, eu sempre ensinei vocês como que faz. Pega um palito, qualquer coisa, fura a peça e chupa, tá? Vai chupar isso aqui pra tirar todo o ar. Aliso toda a cabeça. Posso alisar com a mão ou o rolo, ó. Venho com o rolo e vou trazendo tudo pro meio. E bem firme, dessa forma vai alisando
e vai tirando os rachadinhos da beirada, tá? Ó, faz isso, alisa. Se for necessário, vocês podem vir aqui e fazer como se fosse uma coxinha pra tirar esse feio que fica aqui embaixo, tá? Ó, então, eu venho aqui, aperto, como se eu estivesse fazendo uma coxinha, mas só aqui no biquinho de baixo, tá? Só pra tirar os rachaduras, ó, os rachados. Venho, tiro e agora aperto de novo pra ele voltar no lugar. Eu sempre ensino pra vocês que essa parte é a parte mágica da mão, é onde alisa a peça, tá? Então, vocês passem bastante, que vai ficar bem lisinho. Alisou, eu vou vir aqui, ó, o meio da bola tá aqui, eu sempre marco um pouquinho abaixo, quase no 1/3, tá? Então, eu venho e vou marcar, ó, a área dos olhos. Eu posso fazer isso com as mãos ou com o rolo, de fora, ó, de um lado ao outro, tá? Então, marquei, pode marcar bem fundo, porque o biscuit, ele tende a perder um pouco a marcação. E aí, eu venho com a nossa parte mágica da mão, ó, e aliso a parte de cima, tá? Pra tirar o vinco quadrado que fica, e aliso a parte de baixo, desse jeito. Mas continua, ai, meti a unha aqui, mas continua com a marcação, tá? Alisa. Eu venho aqui na parte de baixo, se ficou muito, se desceu muito essa minha bochecha, eu venho na parte de baixo e dou uma empurradinha novamente pra cima, ou faço assim, ó, na bancada, tá? Que aí a bochecha vem aqui de novo. Depois de alisadinho, eu pego aqui o meu marcador de boca, venho no centro da cabecinha e marco a boca. Dessa maneira. Pra orelha, eu tirei 2 bolinhas, é mais ou menos de 1 graminha, tá? Cada uma. Achato e posiciono na área dos olhos, com o cuidado de aqui, ó, estar na mesma direção. Venho com o pincel modelador e aperto e aperto. Agora, a gente vai espetar um palito de churrasco aqui e vamos deixar secar essa cabeça no mínimo de um dia para o outro. Para o corpo, nós vamos usar um cone de 9 centímetros, tá? Então, eu vou vir aqui com o estilete. O cone sempre tem uma parte, ó, que ele é mais aberto. Eu sempre deixo para trás, tá? É como se fosse uma cauda. Então, eu venho aqui na frente dele, corto metade e mais ou menos, olha, 2 dedos, tá? Aqui, ó, assim, tá? Ó. E atrás, da mesma maneira. Nas laterais, eu desço reto. E venho aqui de baixo para cima na diagonal também. A gente vai estar aqui formando a nossa cintura, tá? Olha, fica assim mesmo, uma coisa feia, esquisita. Nós vamos vir aqui arredondando todas as pontinhas, tá? Ó, então, eu venho aqui arredondando tudo. E vou descer aqui arredondando também. Tá vendo? A gente arredondou nas 4 partes e agora a gente vai vir entre as 4 partes aqui e vai tirar o excesso de isopor para arredondar, para descer o vestido. Ó, eu venho na diagonal, tirando o excesso. Agora, eu venho com uma lixa fininha e vou lixar tudo para deixar mais redondinho, tá? Vamos passar cola e deixar secar para a próxima etapa. Aqui eu abri um retângulo de mais ou menos 7 a 8 centímetros por 40, tá? É mais ou menos aproximado para a gente dar a volta no vestido. Nós vamos franzir da mesma maneira que a gente franze para fazer lembrancinha, tá? Então, eu venho, ó, fazendo zigue-zague na minha massa e vou fazer isso nela toda. Franzir toda a sainha, automaticamente quando nós vamos franzindo, ela vai dando essa meia lua, tá? E aí,
Ó, eu coloquei aqui o corpinho em cima de uma base de isopor para me dar sustentação. E eu deixo mais ou menos 1 centímetro assim, ó, acima, porque eu deixo a saia um pouco maior, porque a massa sempre encolhe, tá? Então, feito isso, nós vamos posicionar a nossa saia. Ó, percebam que aqui é a cintura, então é aqui que nós vamos posicionar a nossa saia, tá? Ó, e eu venho pressionando na volta toda. Vou cortar aqui o excesso atrás para dar emenda, tá? Feito isso, eu venho com o meu pincel modelador e vou sumindo essa emenda para cima no corpinho, tá? Então, eu subo totalmente a emenda. Pronto, fizemos isso, vamos reservar e abrir a massa azul para o corpinho. Abri aqui um retângulo e eu vou cortar mais ou menos não, gente, exatamente o tamanho do corpinho e o suficiente para dar a volta nele, tá? Aqui já tá o suficiente para dar a volta. Cortei, ó, o suficiente para mim vir aqui e dar a volta no corpinho, tá? Então, eu venho, encontro aqui atrás, onde eu vou dar o acabamento depois, venho subindo e apertando, e aqui em cima eu vou cortar essa sobra, tá? Deixa eu virar aqui pra mim. Eu gosto de apertar bem, ó, o corpinho. Venho com o dedo e aperto bem a massa azul na amarela, pra não ficar aquele calombinho, tá? Ó, e grudar mesmo. Tirei aqui da base, porque se eu ficar apertando, ela vai afundar aqui no isopor. Venho aqui na parte de cima e corto o excesso de massa e vou alisar também, tá? O pincel modelador. E aqui atrás, ó, na emenda, a gente vai alisar também. Se for preciso, passa a água e alisa tudo para ficar um acabamento bem perfeito. O próximo passo é fazer um rolinho, tá? Com a massa pele, passa a cola branca e vir aqui e colar em cima aqui do corpinho para fazer o pescoço, tá? Esse pescoço, ele tem que estar, gente, muito seco para a colocação da cabeça, tá? Então, assim, no mínimo, olha, mínimo mesmo, 24 horas, tá? O perfeito é depois das 48 horas pra gente posicionar a cabeça aqui nesse pescoço, tá? Eu deixo ele bem grande assim e depois, quando ele estiver seco, que eu venho e corto o tamanho que eu acho que fica bacana. E a gente reserva. Para manga, nós vamos utilizar 2 bolinhas de 1 centímetro de diâmetro cada uma. E eu venho, ó, e faço uma coxinha gorda com elas, tá? Só isso. Venho aqui na parte fina e abro, tá? Simples assim. Faço 2 bolinhas pequenininhas amarela, achato, posiciono onde que eu fiz a marcação para abrir e faço novamente o buraco, tá? Faço isso com as 2. E vamos reservar.
Para os bracinhos, são 2 bolinhas de 1,5 centímetro de diâmetro cada uma, tá? E eles não tem nenhum segredo, gente. Eu venho aqui e faço uma coxinha bem alongada, ó, com uma das bases mais gordinha e a outra bem mais fininha, tá? É simples assim, só deixo do mesmo tamanho. Aqui uma bolinha ficou maior que a outra, não tem problema, eu corto o excesso aqui, ó, tá? Ó. Mesmo tamanho, eu venho aqui na base gorda e achato, tá? Ó. Passo cola e vou colar no nosso braço. Colei, agora eu vou posicionar no nosso topo, na nossa princesa. Vou passar cola aqui, vou posicionar, deixa eu ver se vocês estão visualizando, aqui nas laterais, tá? Então, posiciono os 2 bracinhos, assim, dou uma pressionada, e eu venho aqui no meu bracinho, ó, e dou uma giradinha, pra ele ficar meio curvadinho, assim, tá? Ó, desse jeito. Eu abri aqui, ó, um rolinho azul, dei uma achatadinha e eu vou vir para dar o acabamento aqui no vestidinho, tá? Eu vou virar para mim, depois eu mostro para vocês. A parte de trás, a gente nem precisa ficar caprichando tanto, porque nós vamos colocar uma capa nela, tá? Então, a emenda do vestido e tudo, não precisa ficar tão caprichoso aí, não, porque a gente vai tampar tudo depois com a capa. Ó, posicionei e eu venho aqui apertando para aderir bastante, grudar aqui no corpinho. Fica dessa maneira. Eu abri um retângulo para fazer a capa da Branca de Neve e aí eu afinei uma das pontas, ó. Então, ficou nesse formato, como se eu estivesse fazendo um triângulo sem a ponta, tá? Vou passar cola aqui na parte dele de cima, tá? Espalha a cola. Venho aqui no nosso topo e nós vamos colar. Primeiro, gente, eu vou fazer uma prega aqui, ó, desse jeito. Uma prega de um lado e uma prega assim do outro, tá? Assim. E agora eu venho e colo atrás do pescoço. Então, venho, colo, pressionando. E aí, eu posso dar o movimento que eu quiser na capa, tá? Aqui, ó, a capa ficou bem grande, eu vou cortar um pedaço. Eu quero que ela fique maior que o vestido, tá? Mas não tanto, ó. E aí, a gente pode dar, ó, os movimentos como se fosse um tecidinho mesmo. Dar o movimento que vocês quiserem na capa. Esse bracinho, eu subi ele, ó, porque a hora que eu colocar o rostinho, eu quero que esteja com a mãozinha no rosto, tá? Por isso que vai secar desse jeito. Pro detalhe da manga do vestido, a gente faz uma coxinha bem alongada, ó, sem medida, tá? E vamos posicionar aqui na manguinha. Eu faço 2 de cada lado, uma no centro e uma na frente, tá bom? Ó. Assim. E uma na frente. Dessa maneira. Pro cabelo, eu vou usar aqui, ó, uma bolinha de 50 centímetros de diâmetro, tá? De massa preta. Na verdade, nada mais do que o suficiente pra gente abraçar a cabeça. Então, aqui o que eu faço? Eu faço um rolinho, tá? E aí, eu vou achatando. Só que detalhe, eu vou achatar mais aqui, ó, a parte da onde que vai ficar a cabeça. E aqui, eu sempre vou deixando mais gordinho, tá? Então, ó, eu vou abrir pra vocês verem. Vou abrir na mão mesmo, porque eu acho que vocês vão conseguir entender melhor o que eu tô falando, ó.
Então, eu abro, tá vendo? Que eu tô vindo aqui, ó, e achatando tudo. Essa vai ser a parte que vai abraçar a cabeça. Eu sempre gosto de vir, ó, e de medir, ver se tá faltando e tal. Ó, essa vai ser a parte que vai ser na cabeça. Essa parte aqui, eu quero que ela fique do tamanho da parte que eu acabei de abrir, só que eu quero que ela fique gorda. Então, eu venho, ó, abro ela pro lado e depois eu vou achatando de novo, tá vendo? Ó, é como se eu estivesse esticando, ó. Dá super certo fazer isso também. Pega a massa, ó, e estica, tá? Tem que ficar gordo aqui. Estão percebendo, ó? Aqui tá gordo, tá? Eu acho mais prático fazer o cabelo dessa maneira, tá bom? Abri, vou vir com a cabeça, ó, posiciono, deixo a parte gorda abaixo da cabeça, tá? Venho aqui e vou abraçando com a massa preta a cabeça. Se for necessário, vocês podem passar cola, tá? Aqui eu tô com esse cuidado todo, porque a minha cabeça ainda tá molhada. Mas quando tiver sequinha, pode vir e colocar a força mesmo, que aí fica muito fácil de trabalhar. Com a cabeça molhada, a gente aperta num canto, amassa, é o maior problema. Ó, tá vendo? Abracei a cabeça. E aí, aqui embaixo, eu achei que ficou muito grande o cabelo. A Branca de Neve não tem esse cabelão comprido. Então, eu vou cortar aqui, ó, pela metade, tá? E aliso. Agora, vamos modelar a franja da Branca de Neve. Para franja, eu vou utilizar duas bolinhas de 2,5 centímetros de diâmetro cada uma, tá? Então, sova bem, faz uma bolinha bem bonita, sem rachadura, e nós vamos fazer aqui, ó, uma coxinha gorda, tá? Faço uma coxinha e achato. Faço isso com as duas. Do mesmo tamanho. E achato. Vou vir aqui na cabeça, passei cola na linha do cabelo, tá? Venho aqui, ó, metade, que o cabelinho dela é dividido no meio. Então, ó, metade da coxinha fica na parte preta e metade na parte branca e tá na metade do rosto. Eu aperto, pressiono e venho aqui, grudo e faço um movimento assim, ó, tá? E grudo, apertando pra colar. Dessa maneira. Coloca a outra do mesmo jeito. Fica assim. Pra tiara, eu abro um rolinho com as duas pontas mais fininhas, tá? Eu venho aqui e dou uma medida na cabeça, ó. O meu ficou exatamente... Gente, parece até que eu tinha medido antes, eu nem tinha medido. Ficou perfeito. Eu vou vir aqui dar uma achatada nele, tá? E venho e vou posicionar na cabeça. Então, ó, posiciono como se fosse uma faixinha, uma tiara mesmo, venho grudando na parte do cabelinho, da franjinha que eu coloquei, ó. Posicionei e agora eu venho e dou mais uma apertadinha para ficar um pouquinho mais achatado, tá? Pro laço, eu peguei duas bolinhas de 1,5 centímetro de diâmetro, fiz duas coxinhas gordas, venho aqui, ó, achato elas, tá? Ó, pego aqui como se fosse beliscar e achato aqui também. Então, eu achato no sentido de largura, seguro no bico e achato para fazer como se fosse um triângulo, tá? Venho aqui, junto as duas pontas, assim, faço um rolinho fininho para dar o acabamento do meio, tá? Ó, faço um rolinho, achato ele, venho aqui para dar o acabamento.
assim. Agora, eu só dou uma ajeitadinha. Então, eu venho, ó, dou uma apertadinha pra cima. Venho com o pincel modelador e faço, ó, 2 marcaçãozinhas no meio pra ficar fofinho. E tá pronto o nosso laço. Passa a cola branca, eu já passei aqui na tiara. E vai colar o lacinho em cima da tiarinha da Branca de Neve. Fica dessa maneira, coisa mais linda do mundo! Agora, com a tinta PVA branca, ó, eu vou pegar o pinta-bolinha número 8, tá? Venho aqui no canto da boca e faço a marcação dos olhos, tá? Então, pinta-bolinha número 8, canto da boca. Deixa eu virar aqui pra mim, pra não fazer o olho torto. E faz a marcação dos olhos. Tem que deixar secar pra poder fazer a marcação marrom de dentro, tá? Colei a cabeça no nosso topo, olha que coisa mais linda que ficou. Aí aqui eu só vim, ó, fiz uma bolinha marrom, quando ela secou, eu fiz uma bolinha preta de tinta, tá? Pintei as bochechinhas com o giz pastel e colei a mãozinha com cola branca aqui. Olha como que ficou super lindo, gente, apaixonante, não é? Olha, ela ficou muito grande, eu vou até medir aqui pra ver. Ficou uma peça com 18 centímetros, tá? Então, se vocês quiserem até diminuir para topo de bolo, geralmente os meus topos ficam entre 14 centímetros. Então, uns 4 centímetros a menos já é um tamanho legal. Então, ficou uma super peça. Uma super aula aí pra vocês, eu espero que vocês tenham curtido bastante a aulinha de hoje. Ah, o pescocinho eu também colei com cola branca da Tec Bond, tá? Que é a que eu uso. E agora, quando secar a tinta preta, eu vou vir e vou fazer a luz do brilho do olho com um pinguinho branquinho, tá bom? E uma coisa que eu fiz, e eu esqueci de gravar pra vocês, lembre que eu não encapei o nosso cone de massa, porque assim, gente, tem peça que eu encapo, tem peça que não, depende do meu estado de espírito. Então, nesse caso eu não encapei, e aí pra dar um acabamento eu coloco um pedaço de massa aqui, ó, tá? E dou uma alisada, tá bom? Pra ela ficar até mais pesadinha e dar um acabamento legal. Pra ficar uma peça bem bacana, eu vou ensinar vocês a fazer também um complemento, que é uma cestinha de maçã. Aqui eu fiz um rolinho, tá? De massa. Aqui tem, uma bolinha, gente, de 30 milímetros de massa. Então, eu fiz um rolinho e eu vou vir aqui dentro, ó, e dar uma leve afundada, deixando uma borda, tá? Uma leve borda. Ó, pode até vir fazer isso, como se vocês fossem fazer uma cuia, uma panelinha, né? Ó, faz isso. Só que eu não quero que fique desbeiçando assim, entendeu? Gente, eu falo cada palavra que eu acho que vocês nem entendem, né? Coisa de caipira. Eu não quero que fique indo pra fora, então eu venho aqui e fecho de novo, tá? Então, ó, rolei na bancada, ela ficou fechadinha de novo e só com a abertura aqui em cima. Eu vou pegar minha estaquinha de faca e vou vir aqui e vou fazer algumas marcações. Primeiro, eu vou marcar aqui uma borda, tá? De mais ou menos uns 3 milímetros. Então, eu marco na volta toda, ó. Vem marcando. Depois, eu vou vir e vou marcar aqui, ó. Fazer várias marcações. Geralmente, eu faço assim, ó. No meio. No meio. Vocês percebam que quando, às vezes, eu volto com a faquinha, ela não vai ficar na mesma linha. Mas, propositalmente, tá? Porque isso aqui é como se fosse alguma bacia de madeira e tal. Então, ela tem as imperfeições dela. Que fica bonitinha, tá vendo, ó? Não tem problema ficar assim, não. E aí, ao longo entre as marcações, eu venho riscando um risco mais fininho, tá? Pra fazer como se fosse os frisos da madeira e tal. A hora que a gente passa o corante aqui, o pó, dá um super efeito. Fica bem bonito, tá? Assim. Eu peguei várias bolinhas de mais ou menos 1 graminha cada. Peguei várias e fiz como se fosse coxinhas gordas, tá vendo, ó? Eu venho e faço assim, só em uma pontinha, tá? E aí, eu vou vir colocando dentro da cestinha, umas de ponta cabeça, umas de ladinho,
Só depois que eu colocar todas aqui dentro que eu vou fazer os furinhos da maçã, tá bom? Ó. E eu venho colocando da maneira que eu acho que vai ficar bonito e tal. Ó, coloquei. Agora eu vou vir com o pincel modelador e aonde que a parte gordinha tiver virada, ó, eu vou fazendo uns buraquinhos, tá vendo? Ó, eu venho pra colocar o galinho das maçãzinhas, tá? Essas que sobraram, eu vou colocar no pé da cesta. Então, eu venho, ó, faço o buraquinho na parte mais gordinha, tá? E depois, aqui na minha base acrílica, deixa eu pegar aqui pra vocês. Eu não vou colar a Branca de Neve ainda, mas eu só vou ver onde que ela vai ficar, ó. E aí, mais ou menos aqui. Então, aqui, eu venho aqui, ó, e vou colar, posicionando as minhas maçãzinhas. Aqui eu não tô colando ainda, só tô posicionando pra ver qual forma fica melhor. Desse jeito. Vou pegar aqui uma massinha verde. É bem pouquinha que a gente vai usar, tá? E eu vou fazendo uns rolinhos bem pequenininho. E vou colocando nas maçãzinhas, ó. Gente, ó. E aí eu faço algumas folhinhas também. Então, eu pego aqui, faço coxinha, ó. E amasso. Assim. E aí, eu venho aqui e vou posicionando as folhas entre as maçãs, tá? Eu vou vir aqui com o pó, o corante do Diego Dutra, é o pó encantado, esse aqui é o número 18, tá? É o marrom, eu uso muito esse marrom, ele é muito lindo. Eu pego com o pincel e tiro o excesso na própria tampinha, tá? E venho aqui, ó, na onde eu marquei as marcas de fissura e vou passando, tá? Eu não sou uma expert em pintura, já falei isso pra vocês, tá? Então, eu faço do meu jeito e fica super lindo. Então, isso significa que vocês também vão conseguir fazer. Aí, eu venho aqui, ó, na marcação que a gente fez de divisão aqui, passo também. Percebam que não tem nenhuma técnica específica, eu passo realmente de qualquer jeito, porque fica até bonita essa coisa de rústico e tal. Ó, vou tirar um pouco o excesso no pincel, na mão. Aqui tá ficando desse jeito porque o meu pincel tava úmido, tá? Mas eu gosto de trabalhar com o pincel mais seco. Aqui é porque não tinha outra escolha, eu gosto desse pincel e ele tava com outra cor, eu tive que lavar, tá bom? Ó, eu venho aqui dando uma espalhada entre as marcações, ó, tá vendo? E espalho na parte de cima também, ó. Dessa maneira, tá? Com o pó encantado branco, esse aqui é o número 1, eu venho, ó, sujo o pincel e venho dando como se fosse umas luzes, assim, ó, nas maçãzinhas, tá? Então, é bem pouquinho, é só pra dar um charmezinho e tal, ó. Bem pouquinho mesmo. Pego o verde escuro, esse aqui é o número 15. Vocês percebem que no branco e no verde eu nem peguei o produto daqui, eu pego só o da tampinha, porque é uma quantidade minúscula que eu quero, ó. E eu venho e dando uma luz, eita, caiu uma folha, também não passei cola, nos galinhos e nas folhinhas, tá? Ó. Cadê? Olha, a pessoa ainda coloca a folha embaixo do negócio. Fala sério. Aí. Ó. Tá vendo que pouca coisa já vai dando um tchan na peça? Fica muito bonito, tá vendo? Pra colar tudo isso na base acrílica, eu uso a Tec Bond instantânea. Tanto faz o número 2, a 3, a 1. Aqui eu tô usando a 3. Eu dou uma gotinha só aqui no meio da peça, porque ela tende a expandir e aí fica fosco a base acrílica, tá? Eu não quero que isso aconteça. Ó, venho e fixo na base. Uma coisa bem legal que eu gosto de fazer nas minhas peças grandes, que eu acho que vocês já viram, é fazer uma base de isopor, fazer um cenário, tá? Fica muito legal e valoriza muito a peça. Mas como aqui a intenção é fazer um topo de bolo, um cenário ficaria muito alto pro topo de bolo. Eu não gosto. Ó,
Vou vir com a Branca de Neve. Vou passar cola também, tá? Em alguns pontos, ó, dou alguns pontinhos. E vou fixar na base. Ai, eu tô super apaixonada por ela. Gente, sabe o que eu tava pensando? Vê se eu sou doida. Eu tava pensando em fazer a minha cozinha toda de personagens da Disney, sabe? Tipo potes decorados com personagens e tal. O que vocês acham? Vocês acham que o povo vai achar que eu sou doida ou vai ficar legal? Me contem aqui nos comentários. Ai, porque eu sou doida pelos personagens da Disney. Já pensou uma cozinha toda, tipo Branca de Neve, Sete Anões, a Bela e a Fera? Gente, acho que fica lindo. Ou não, né? Ó, aqui eu vou pegar uma velinha, que aí vai ser a idade da criança que vocês forem fazer, lógico, né? Ó, pra vocês verem como que ficou grande o topo, o tamanho da vela perto do topo. Essa vela tem 8 centímetros. Olha, aqui eu não vou colar porque eu não quero. Mas aí é só pra vocês terem uma noção de como que fica lindo o topo prontinho. Deixa eu dar uma viradinha aqui, porque minha câmera fica caída, né? Agora eu quero ver pra tirar o negócio aqui. Pera aí, gente. É uma operação, tá? Aê! Olha, que coisa mais fofa! Gostaram da aula? Deixe seus comentários aqui pra mim. Não esqueça de curtir o vídeo, gente. Se você não curtiu o vídeo lá no começo, curte agora, tá? E se inscreva aqui no canal. Beijos criativos e tchau, tchau!